Fala nação, quer acompanhar tudo sobre o Mengão, matérias esportivas, melhores momentos? Então já não perca tempo e se inscreva no nosso canal. Também não se esqueça de deixar seu like e ativar o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Saudações rubro-negras e fique com o vídeo. Abraço. Um tapa no... nem foi no Léo Pereira. Não, foi no Mateuzinho. Começou com o Léo Pereira e aí depois ele dá um, E o Luan Cândido já havia Mateuzinho. feito pênalti claríssimo no Andrés. Só que estava impedido. Então o Luan Cândido fez o gol, fez um belo gol. Cometeu um pênalti bobo, claro, que para sorte dele foi justamente anulado. E foi expulso de maneira infantil, quase prejudicou uma vitória muito importante para o seu time. Poderia ter prejudicado muito. André, mas justamente sobre o que estava falando o Gustavo Zupac, a tua opinião, era um time mais desorganizado, e aí no caso a gente coloca essa desorganização na culpa do Paulo Souza, ou era um time que errava mais individualmente e aí vai mais dos jogadores? Era tudo isso que você falou. O Flamengo hoje é uma equipe disfuncional. A primeira tabela que o Flamengo fez no jogo foi ali 35, 36, talvez até um pouco mais do que isso. Gabriel, que se movimentou, que tentou, como disse o Gustavo, com Everton Ribeiro. Olha os jogadores do Flamengo em campo hoje em Bragança. Havia desfalques, como todos os times sofrem com eles, mas são plenamente capazes do ponto de vista técnico e juntos de fazer algo bem melhor em termos de atuação coletiva do que o Flamengo tem mostrado, e especialmente hoje. E muito mais no primeiro do que no segundo tempo. No primeiro tempo, o Flamengo demorou muito para se apresentar no jogo, sentiu o gol, como o Gustavo falou agora há pouco, de uma maneira muito clara, alguns minutos ali de completa desorientação do ponto de vista futebolístico, óbvio, e só no final do primeiro tempo foi criar alguma coisa. Mas mesmo nessa tabela do Gabriel com Everton Ribeiro, mesmo em outros movimentos, a percepção que a gente tem, a impressão que se tem é que se trata de uma ação feita pelos jogadores com base naquilo que eles entender ser o melhor para fazer ali. E o Flamengo consegue reunir jogadores tecnicamente muito acima da média, e uma ou outra coisa, mesmo que haja desorganização coletiva, acaba acontecendo. Mas no Campeonato Brasileiro não tem sido suficiente, né? Eu não tenho absolutamente nada contra o livre-arbítrio do jogador para jogar intuitivamente, principalmente perto do gol adversário. Os grandes técnicos do mundo liberam, até aqueles que controlam mais as atuações e os movimentos do seu time do ponto de vista ofensivo, liberam os jogadores para tomar decisões, para errar, para serem mesmo responsáveis por tudo que está acontecendo mais perto do gol. Mas o Flamengo é basicamente só isso, e já há algum tempo. A gente daqui a pouco vai ter as declarações na coletiva, mas o Rodrigo Caio já deu uma entrevista saindo do gramado ao Premier. A gente vai colocar, a gente tem em aspas, né, em texto, vamos ver o que ele disse. Ele falou sobre sacudir a poeira e lamber as feridas. Ele deu uma, na tradicional letra, precisamos sacudir a poeira e lamber as feridas. Só que as feridas estão ficando amplas e profundas. Como é que você olha? Tem o Inter, tem esse contexto, o Flamengo está a 1 ponto, tudo bem que a zona de abaixamento e zona de Libertadores, estamos falando de 4 pontos. O campeonato está achatado. Está achatado, então uma vitória, você sai do inferno e vai para o céu. Mas ninguém imaginava o Flamengo nesse tipo de situação. Não. O que seria para esse Flamengo sacudir a poeira e lamber as feridas? O Flamengo tem que jogar melhor, né? A gente fala, por exemplo, do Fortaleza. Fortaleza está perdendo um monte de jogo ali, ganhou o último do Flamengo, mas estava perdendo um monte de jogo, só que vinha jogando bem, né? Não merecia perder. O Flamengo entra nesse buraco, nesse momento complicado, nessa crise, né? Dá para falar tranquilamente que o Flamengo entra nessa crise com uma queda de rendimento muito grande. Já não vinha num momento espetacular, vinha em uma fase de oscilação muito grande dentro dos próprios jogos. E vem de 2 jogos ruins contra o Fortaleza e o jogo de hoje. Então, o Flamengo ele tem que voltar a vencer, tem que pontuar para tentar encontrar algum tipo de tranquilidade, para recuperar um pouco de confiança, para tentar encontrar o seu melhor momento. Mas a partir do instante em que o time se afunda mais a cada rodada, em que as dúvidas sobre a sequência do Paulo Souza aumentam a cada rodada, e depois do jogo de hoje é um gigantesco, do tamanho do Cristo Redentor, o ponto de interrogação sobre a permanência do Paulo, é difícil no curto prazo a gente imaginar o Flamengo radicalmente diferente. Vai ter que tentar no jogo a jogo se agarrar em alguma coisa, no talento individual,
individual, em alguma vitória, às vezes mesmo sem jogar tão bem, para conseguir respirar. Porque nesse momento é queda de resultado, é queda técnica, é queda tática, queda de confiança, vai uma coisa embolando a outra. É um momento complicado. E tem um detalhe, né? O Flamengo, ele sai daqui de São Paulo e vai direto para Porto Alegre. Então não volta para o Rio de Janeiro. Então isso também pode ter a ver com o que a diretoria vai fazer ou pode fazer com o Paulo Souza. São aqueles detalhes que todo mundo fica naquela expectativa. Mas ele continua, ele fica até o Internacional. Quem pode ser o substituto? E isso também conta muito. A gente tem uma tela muito interessante mostrando o Flamengo quando sai atraso no placar. E aí o aproveitamento é de 33,3%, com 3 vitórias, 5 empates e 6 derrotas. Eu não sei se no começo do Paulo Souza a gente poderia falar, André, sobre a parte emocional desse Flamengo, mas já é algo que chama muita atenção. É um Flamengo que não consegue virar partidas. Hoje, voltando ao comentário anterior, o Flamengo sentiu o gol. É óbvio que não é um bom momento. Vinha de derrota, muita pressão. Fala-se até quando o técnico vai continuar, embora nada oficial tenha sido dito, nenhum dirigente do Flamengo falou nada, pelo menos não assim, né, publicamente. Mas a nossa apuração está com tudo. Com essa intenção. Mas, é óbvio, o clima instalado não é agradável e, é claro, né, os jogadores têm total noção do que está acontecendo e do que está sendo dito, mesmo que digam que não acompanham, sabem, né? O que está sendo comentado e estão, óbvio, vivendo o dia a dia. Mas é um time que joga mal. Mal. O Flamengo joga mal já há algum tempo. Há semanas a gente relembra aquela sequência. Tajeres, Palmeiras, São Paulo. Vai decolar. Não. Vai andando para trás, Aí teve Atlético Paranaense, fora, com uma escalação bem mexida. Sim. E o Flamengo não recuperou aquele momento. E essa imagem, ela vai ficando, claro, né? A cada dia ela vai ficando mais distante e mais opaca e a gente nem lembra direito como foram aquelas partidas. E também não foram, assim, exibições maravilhosas e tal, a ponto de lembrar, não, eu não vou falar o que você acha que eu vou falar. Mas eu não quero, eu não vou ser... Esquece. Não serei convencido, nem muito menos estimulado a isso. Mas a ponto de nada perto de se lembrar o potencial do time e aquilo que todos nós sabemos que o Flamengo sabe fazer. Esses números de sair atrás, não conseguir virar, eles às vezes são circunstanciais, né? A amostra ainda é pequena, mas eles também confirmam uma equipe que tem pouco poder de reação, uma equipe que está mal do ponto de vista técnico. E é estranho, né, falar isso. O Flamengo, do ponto de vista técnico, está num momento ruim. É um Flamengo que piora. Exato. Né? A cada jogo a gente vê um Flamengo piorando o futebol. E é o seguinte, fã de esportes, o Eduardo de Menezes está no estádio Nabi Abichedi, daqui a pouco ele volta. No Sport Center ele ainda não veio, mas ele aparece aqui no Sport Center. A expectativa é da entrevista do Paulo Souza, independentemente da questão de ficar ou não no Flamengo, as coletivas dele sempre trazem alguns desdobramentos, a gente fala às vezes 2, 3 dias depois, então daqui a pouco a gente vai direto ao estádio, estamos na expectativa da declaração do Paulo Souza. Sabe o que me chamou a atenção na tela da Marcela? Não é nem a questão... Na minha tela. Você foi bem naquela tela, você é a nossa estatística. Com data ESPN, não é nem a questão de quantas reverter, porque ali o total era de 3, 5, 6, 14 jogos. Se a gente pega os jogos competitivos, a gente está falando de 10, óbvio que aquilo considera carioca, tanto que uma das viradas foi com o Madureira. Mas são 10 jogos do Brasileiro, 6 da Libertadores, ele jogou 2 da Copa do Brasil. A gente está falando de 18 no miolo, no filé mignon. Tem mais, obviamente, carioca, com alguns clássicos e tal. Mas 14 jogos, 14 jogos. Saiu muito atrás. Assim, é muito jogo em que o Flamengo tá correndo atrás do busão. Sabe aquele busão que tá passando no ponto e você tá atrás? É o Flamengo esse ano e chama a atenção isso. É a questão defensiva, tá muito exposto, não é um time competitivo nesse sentido, é um time que compete pouco. Eu acho que não é um time equilibrado, porque, assim, hoje não foi o caso, né? Hoje não foi como foi contra o Fortaleza, por exemplo, que o Flamengo tentou se lançar à frente, porque é um time que tecnicamente tem esse dever de se impor diante de seus adversários e que toma na transição, e a transição defensiva do Flamengo já era ruim, ou já não era tão boa, quando o time era muito bom, né? O Flamengo já sofria um pouco na transição, mesmo sendo um time organizado ofensivamente. Agora que ele não é tão organizado ofensivamente, ele continua tomando muita bola nas costas, e o sistema defensivo troca muito e não está equilibrado. Então, vários jogos foi assim que foi construída a narrativa do Flamengo, né? A narrativa ruim.
Hoje não. Hoje o Flamengo não... Quem tomou a iniciativa do jogo foi o Red Bull Bragantino. E o Flamengo tomou o gol na bola parada. Mas isso mostra um desequilíbrio da equipe no momento ofensivo, né? O desequilíbrio ofensivo gera perda de bola e aí, com a bola nas costas, o Flamengo acaba saindo muitas vezes atrás do placar. E aí tem que escalar a montanha. E não é um time confiante. É um time que tem questões internas. E aí tudo isso volta à tona. Por isso que o Flamengo é um time bastante inconsistente nas mãos do Paulo Souza. E a impressão que dá é que nos últimos, e não só nesses 2 últimos jogos, mas num recorte das últimas 2 semanas, o Flamengo vem andando para trás numa velocidade muito rápida. Sim. E acho que isso tem a ver também com as questões internas. Então, a cada jogo que passa, a gente enxerga cada vez mais finitude, né? O muro que vai separar o Flamengo do Paulo Souza. A impressão é que está muito perto desse muro de que, daqui você não passa mais. É verdade. Não acho que será hoje. Não acho que será hoje, justamente pela questão da viagem. Sim. E porque não tem quem contratar. E o Flamengo não vai para o Rio. E acho que essa decisão vai ser tomada no Rio de Janeiro. Não acho que vai ser tomada entre São Paulo e Porto Alegre.